A Clínica Doutor Estética tem o que há de melhor para tratar de sua beleza. Tratamento de estrias, gordura localizada, celulite, flacidez de pele, depilação a laser, pré- e pós-operatório de cirurgia plástica com profissionais altamente qualificados. E a Clínica Doutor Estética traz uma novidade, a criolipólise, que é um tratamento que elimina a gordura localizada através de congelamento controlado. Venha fazer uma visita. Avenida Dom Pedro II, número 63, próximo ao Centro de Convenções Ferraz de Vasconcelos. Telefone 4675-0613. Doutor Estética, cuidando da sua beleza com saúde. Bom dia, boa tarde, boa noite a você aí do outro lado da telinha. Meu nome é Jairzinho, estamos de volta no quadro Cenário de Notícias aqui pela TV Cenário, www.tvcenario.com. Hoje, com mais um pré-candidato a vereador por Ferraz de Vasconcelos, uma figura muito conhecida, um líder político aqui na cidade de Ferraz, José Aparecido Nascimento, mas você conhece ele como Aparecido Marabras. Hoje aqui na TV Cenário, Aparecido Marabras. Aparecido? Jairzinho, bom dia, abraço. Muito obrigado pela sua presença aqui. Eu te agradeço por você ter aceito o nosso convite. O Aparecido Marabras, tenho certeza que você em casa conhece, mas eu vou fazer um resumo bem rápido, simplificado, depois ele vai contar um pouco da história. Ele é nascido em Itambaracá, no Paraná. O ex-vereador foi vereador por 2 mandatos aqui, sendo eleito em 2004, assumindo em 2005. É isso, Aparecido Marabras? Exatamente, perfeito. E o Aparecido Marabras é uma figura muito conhecida porque é o líder, na minha opinião, político aqui do PT na cidade de Ferraz de Vasconcelos. Ele foi vice na chapa do Cláudio Ramos, do PSDB, na eleição passada. Não ganhou a eleição, mas o Aparecido esse ano está colocando o nome à disposição aí para vereador mais uma vez. Aparecido, antes de mais nada, gostaria de você mandasse um abraço aí para quem está nos assistindo. Eu quero agradecer aqui primeiramente a oportunidade de estar aqui hoje, mais uma vez na TV Cenário. Sempre é uma grande e rica satisfação. E aos ouvintes da TV Cenário, um abraço a todos e que realmente continue prestigiando essa TV que realmente tem dado um importante alavanco na questão social e de comunicação na cidade. Obrigado. Obrigado, Aparecido. Nós vamos falar principalmente do PT. O cara para vir no programa, né, do PT, aqui da TV Cenário, falar sobre o atual momento do PT no país, em Ferraz de Vasconcelos, o cara tem que ser no mínimo cabra macho corajoso. Pior que é verdade. E o Aparecido Marabras já mostrou isso em outras ocasiões, ele nunca teve medo de fugir aí das perguntas, toda vez que a gente conversou, ele sempre foi muito reto, e eu parabenizo sua postura, viu, Aparecido? Você não foge das coisas. Eu quero fazer a primeira pergunta para você. Na realidade, eu queria que você fizesse, em rápidas palavras, um diagnóstico, na sua opinião, do que está acontecendo com o PT nacionalmente. Então, Jair, o Brasil ele tem um histórico de golpe, de violência aos direitos, de violação a direitos, né? Nós temos uma cultura que, no seu DNA político, desde o descobrimento, sempre foi fazer do Brasil um país subserviente. Quando nós tivemos o Brasil aí descoberto há 500 anos atrás, quem foram os primeiros a pisarem aqui? Os portugueses. Eles chegaram de que forma? De navios. A elite portuguesa chegaram aqui. E depois, né, exploraram os índios. Em seguida, né, quando o Brasil já estava colonizado, vieram, né, a escravização dos nossos negros, tá certo? E depois as mulheres, o Brasil colonizado, vieram as mulheres nas conquistas dos direitos, elas também foram cerceadas e violadas. Tanto que algumas foram queimadas por reivindicarem direitos. E hoje, a primeira mulher presidente da República no Brasil, mais uma vez, passa por um golpe, tá certo? E aí é claro que o brasileiro, ele gosta de religião, o brasileiro gosta de futebol, ele gosta de festa, mas poucos nós brasileiros se interessamos pela cultura da política. Então, portanto, hoje nós alimentamos muitas vezes as informações que a mídia nos passa, não da realidade, da história do Brasil. Enfim, e por conta disso, nós temos aí realmente uma situação bastante constrangedora em que o Brasil passe por uma experiência de golpe e que as histórias e os livros vão contar que, de fato, não foi realmente um impeachment, e sim um golpe, e isso o povo brasileiro vai ler nos nossos livros de história, com certeza. Então, na sua opinião, pelo que você está me dizendo, você acredita que a Dilma será afastada mesmo? Olha, pelo andar da carruagem, por tudo que indica e a forma com que os bastidores do Senado pensam e do Congresso Nacional, como já vimos nas últimas votações, tudo caminha para que isso aconteça. Agora, é claro que realmente é algo que realmente discordo, por conta de que ela não cometeu nenhum crime de improbidade administrativa, muito menos de pedalada fiscal, como dizem ou acusam, até porque não tem prova disso, tá certo?
eu acredito que realmente aí há uma grande preocupação, que a Dilma é uma pessoa de fibra, de coragem, de luta, e que não senta para fazer conversinha atravessada e nem fazer acordo político com pessoas que realmente não queiram mudar o Brasil. E por conta disso, realmente está aí um grande desafio que nós estamos enfrentando. E a resposta desse desafio é que, de fato, assim como Dorothy Stein, que morreu lá no Acre, se não falha a memória, assim como Chico Mendes morreu também lá no Amazonas, né? Então, o que acontece? Então, muitos líderes que colocaram à frente do povo, né, e lutaram por uma causa social e de liberdade, de autonomia e de independência, e não de subserviência política internacional, acabaram pagando-se um alto preço. A Dilma não é diferente. Infelizmente, é o que eu acredito, é o que eu penso, é o que eu vejo no cenário nacional hoje. Tudo que está acontecendo com o PT no cenário nacional, vocês têm acompanhado amplamente aí nas mídias nacionais, regionais. Então nós não vamos focar muito nisso hoje na conversa não, porque a gente tem que falar da nossa cidade aqui, do nosso município. Aparecido, PT de Ferraz de Vasconcelos. Muitos se especulam, né, sobre uma candidatura própria do PT a prefeito. Eu não me lembro a última vez que o PT veio com a candidatura para a prefeitura de Ferraz. Aqui depois você me refresca a minha memória. Mas a pergunta é: o Célio Santos, meu amigo Célio Santos, tem colocado o nome à disposição aqui para ser candidato a prefeito pelo PT. No início parecia algo meio utópico, né, que isso não ia acontecer, mas ele vem se movimentando muito. Parece que a movimentação dele principal é na regional, na estadual do partido, na nacional do partido. E aqui na cidade, a candidatura dele parece que ainda não desengrenou, né? Ainda não começou a criar corpo. Isso tem a ver com esse lance do PT nacional, ou é algo meio que interno aqui? Qual que é a sua opinião em relação a isso? Então, Jair, na verdade, o Célio Santos, ele teve a coragem, assim como também tive a coragem de colocar meu nome à disputa no PT de Ferraz de Vasconcelos, no cargo majoritário. Porém, a disputa, ela é sangrenta, ela não é fácil. Até porque a gente vive um momento não tão favorável como você acabou de colocar, realmente. Mas o fato de que nós já estamos aí há mais de 20 anos em que nós não temos uma disputa na cidade como candidato a majoritário, a prefeito, eu acho que é o momento oportuno do PT testar a sua força e a sua liderança nas ruas. Eu posso te assegurar uma coisa: o PT seguramente, aqui na cidade de Ferraz de Vasconcelos, demonstra um grande desafio, mas por outro lado também atenua-se um pouco a nossa preocupação, uma vez que a cidade de Ferraz de Vasconcelos, ela tem um perfil e uma característica petista. Tanto é que nós podemos avaliar nas últimas eleições para presidente da República, para governador, senador, e as avaliações dos nossos candidatos a deputados federais e estaduais, que tiveram bom desempenho nas últimas eleições. Mas uma parte parecida, mas nessa época, o PT não está nessa crise toda que está hoje. Você acha que isso vai influenciar? Então, Jair, já se falava da questão do Petrolão, já se falava também de outros escândalos que já haviam sendo noticiados na rede nacional, como, por exemplo, alguns deputados, inclusive do Partido dos Trabalhadores, já afastados por algumas questões de ordem política. Então, eu acredito que não repercutiu naquela época e o povo soube ir para as urnas e dar o voto. Porque o que mais identifica com o trabalhador? O que mais identifica o povo da periferia, o povo simples e humilde? Tá certo? É o Partido dos Trabalhadores. Enfim, o PT dá essa resposta, o PT tem esse encontro, tem essa paixão e tem um diálogo aberto com a população. Não significa com isso que o PT é um partido de santos e é puro que não temos errado. Sim, nós erramos também, tá certo? Mas se você colocar na balança as qualidades e os defeitos, as qualidades superam os defeitos do Partido dos Trabalhadores a nível municipal e a nível nacional. E é isso que faz com que as pessoas de Ferraz sejam apaixonadas e comprometidas com a causa do PT. Parecendo uma pergunta que não quer calar. O Célio, eu me recordo que há uns meses, no ano passado, final do ano passado, vocês estiveram aqui com o Célio Santos, sim, meio que declarando o apoio definitivamente à campanha do Célio, a pré-campanha do Célio para prefeito da cidade. Mas de lá para cá eu percebo que as coisas não tomaram tanta proporção, não criou tanto corpo que nem se imaginava que iria acontecer. Hoje, o líder na cidade do PT aqui, sem dúvida nenhuma, é seu nome. Que você já foi vereador por 2 mandatos, já tem uma história do PT. O Célio Santos, as pessoas não conheciam muito ele, é meu amigo pessoal, mas a gente precisa falar o que a gente acha que tem que falar. O Célio Santos foi candidato na eleição passada a vereador, acho que teve 400 votos. 400 votos na eleição, né, para vereador.
Mas o que credenciou o Célio Santos a hoje se colocar como o principal nome do PT, tendo em vista que o seu nome seria naturalmente o mais forte aqui? Então, a gente sempre pregou um espírito democrático, tanto interno quanto externo, né? Ouvir o que o povo pensa e internamente, dentro da visão de povo, discutir partido. E nós chegamos a uma conclusão de que o Aparecido seria o pré-candidato a prefeito e o Célio também. Porém, ele, por algumas habilidades que ele tem, por ter passado por experiência de coordenar a campanha do Loureiro na cidade por 2 vezes, ele vem ao PT e se coloca como pré-candidato. E o PT entendeu que legitimamente o meu nome soma muito mais para ajudar enquanto pré-candidato na chapa de vereadores, e o Célio muito mais se soma na questão do executivo. E aí saiu-se então a possibilidade do Célio ser o nosso candidato a prefeito, pré-candidato a prefeito por Ferraz de Vasconcelos. Então está aí uma proposta, uma sugestão em que o povo estará avaliando. E uma vez que o povo de Ferraz de Vasconcelos, nas pesquisas apontam que eles querem um novo, por que o Célio não pode ser essa nova opção? Então está aí um desafio grande para o PT, para que nós possamos construir, consolidar essa proposta, tá certo? Através de um programa de governo que realmente o povo possa adotar e abraçar e entender que o Célio possa ser uma opção de mudança e de transformação social em benefício da grande maioria do povo menos favorecido dessa cidade. Então eu acredito que está aí um desafio, mas somente o povo vai dizer e somente as articulações internas do partido, através de um bom diálogo, para que haja compreensão, para que nós possamos pôr em prática o nosso projeto. Mas para pôr em prática o nosso projeto, primeiro nós temos que fazer com que o povo nos ouçam. Então esse é o grande desafio. E o desafio nasce da onde? Do coração, do epicentro do Partido dos Trabalhadores, que é sentar-se com o diretório, sentar-se com a executiva do partido, convencer. Porque a política, o Jairzinho, e você que é pré-candidato a vereador também sabe, que a política é a arte de convencer e ser convencido. Ninguém vai para a rua sem convencer ninguém. Podemos ser convencidos, mas nós queremos mostrar a nossa proposta e que ela tem valor, que ela tem dignidade política e que ela pode ser talvez a melhor proposta para a população de Ferraz de Vasconcelos diante do quadro em que vivemos hoje. Sem dúvida nenhuma, o Aparecido Marabras é um dos políticos mais experientes em articulação política na cidade. Ele já mostrou isso várias vezes, né? Eu me recordo que a primeira eleição do Aparecido Marabras, a vereador da cidade, as pessoas não acreditavam de jeito nenhum que ele seria eleito. Era o Aparecido Marabras e o sapato dele na cidade aí rodando, que não tinha nem carro na época, né, Aparecido? Não tinha. Ele ficava rodando os 4 cantos da cidade e ninguém acreditava. Quando aconteceu de abrir as urnas e ver que o Aparecido Marabras foi muito bem votado, foi assim uma surpresa agradável para a cidade de Ferraz, que mostrou naquela época que política se faz também caminhando, batendo nas portas, convencendo, e o Aparecido foi o pioneiro nessa nova volpagem aí da política no nosso município, não é isso aí, Aparecido? Nós quebramos um paradigma, porque para ser eleito vereador, o entendimento era que você tem que ter dinheiro. E eu não tinha dinheiro, né? Sequer tinha um carro para andar na cidade. Como você colocou muito bem, era uma sacolinha na mão, tá certo? E o sapato furado no pé. E nós fomos batendo de porta em porta e convencendo as pessoas da nossa cidade a importância de dar a oportunidade para a gente mostrar o que a gente sabe fazer de melhor. Então eu acredito, Jair, das pessoas que vieram lá de baixo, a exemplo de mim, você também, né, e que hoje tem realmente uma estrutura social e política da cidade invejável, mostra que realmente a gente é capaz. Basta você acreditar, porque os desafios estão aí. Mas o sucesso está dentro de cada um de nós. Acreditar ou não acreditar. Mas a primeira pessoa que tem que acreditar é você. E eu acreditei, assim como você acredita no seu projeto. Verdade. Tem uma coisa que o Aparecido não sabe que eu ia perguntar, mas é bom apimentar, né? O Aparecido Marabras teve bem no início do mandato do Filó, nós estivemos conversando, e ele tem uma análise bastante... o leque dele é muito amplo, né? Que diz respeito à política do nosso município. Eu estive na associação dele conversando sobre a política, ele não falou mal de jeito nenhum, que é muito ético, nunca falou mal do Filó, mas na conversa dele, referente ao mandato do Filó, ele deixou bem claro para mim que ele, naquela época, ele não acreditava mesmo que a coisa ia engrenar, e ele me deixou por base, ele me falou algumas coisas que não vem ao caso aqui, que hoje eu olho pra trás e falo assim, pô, esse cara ou é um bruxo, ou ele conhece muito da política, porque literalmente tudo que ele me falou naquela época aconteceu. Não sei se você tá lembrado dessa conversa, Aparecido. Perfeitamente, assim. Mas assim, eu fiz essa introdução pra quem não sabe, perguntar pra você. Eu sei que não foi uma surpresa o que aconteceu com o Filó, porque você já tinha me falado. Mas, na sua opinião, qual que foi o principal motivo de ter acontecido o que aconteceu com o Filó
o afastamento, na sua opinião, qual que é a sua avaliação disso tudo, Aparecido? Olha, Jairzinho, eu acho que qualquer governo, seja ele no âmbito do município, de estado ou da União, ninguém governa sozinho. Tem que governar com pessoas, tá certo? E pessoas que sejam verdadeiros conselheiros e que tenham boas ideias. E aí não adianta você querer tirar um governo da sua cabeça e colocar na prática em favor do povo. Primeiro, ninguém melhor que o próprio povo para falar da sua necessidade. Eu acho que faltou um pouco disso. Pelo menos quando o Filó foi na rua fazer a sua campanha, ele dizia que iria ouvir o povo e que seria um governo diferente. Governo participativo. Participativo, exatamente, tá certo? E aí, quando ele assumiu o poder, tá certo? Tem um time, tem um tempo. E no tempo que ele devia estar dialogando com a população, ele não fez esse diálogo necessário. E não foi por falta de aviso, as pessoas avisavam talvez para ele. E talvez por conta de faltar algumas pessoas que pudessem orientar e aconselhar ele para que ele pudesse tomar uma medida política eficiente em favor da municipalidade, infelizmente tardou-se a se fazer isso. E aí, naturalmente, foi acontecendo desgaste, assim como acontece em qualquer outro governo. É um processo muito natural. E daí por diante nós vemos o que nós estamos presenciando hoje. Daí o afastamento dele e a cidade, digamos que um pouco aí abandonada, né? Mas é uma coisa que acontece na política e a gente tem que estar preparado para isso. Tá certo. Aparecido, Filó foi afastado, Isidro assumiu, próximo a 150 dias, se eu não me falha a memória, vai completar 150 dias do mandato do Isidro. E eu percebo o Isidro mais efetivo naquilo que você acabou de dizer, na aproximação com a população, mais nos bairros, fazendo coisas que o Filó não fazia na época. A gente sabe que é muito pouco ainda, porque a cidade é muito grande. Sim. Mas qual que é a sua avaliação do Isidro? Então, na verdade, a política, eu costumo dizer que é igual, Jairzinho, remédio, tem data de validade. Quando o remédio vence, o que você faz? Você não dá para o seu filho nem para ninguém, você joga fora. Né? Tira do alcance das pessoas. E quando a pessoa ela não faz uma boa política, é igual remédio vencido. Você joga fora. E como não se dá remédio para morto também, porque morto não precisa de remédio, então tem que dar remédio para quem está vivo. E a cidade de Ferraz da Assunção, ela engana-se que está morta. A cidade de Ferraz está viva e muito viva e acordada. E observando tudo que acontece aqui. E o povo é sábio o suficiente para perceber as mudanças de quem trabalha e quem não trabalha. E quem tem dignidade e quem não tem dignidade. Seja no âmbito social e no âmbito político. Então eu acredito que comparado nos últimos dias em que o prefeito em exercício, aí, o Isidro, está atuando na cidade, percebe naturalmente e não adianta querer esconder um avestruz numa caixinha de sapato. Eu podia, por oposição, o prefeito Isidro falar, não, ele não está fazendo nada, mas é a população que vai perceber. Não tem, gente, não tem como você esconder um avestruz numa caixa de sapato. Não tem como esconder os avanços e o progresso que o PT, o governo do Lula e da Dilma, trouxe para o Brasil. É inegável. Na área da educação, da saúde, até no combate à corrupção mesmo. É inegável. Por mais que tentem esconder, não vão conseguir. E não é eu que vou esconder, né, essa atuação do prefeito Isidro em prol da municipalidade. Ele tem atuado sim nos últimos dias, tá certo? Mas o povo é exigente. Porque quando o povo tem algo bom, o povo quer muito mais. Tá certo? Se o povo deixou de comer ovo e hoje come picanha, não quer voltar no passado. Tá certo? Então, o povo de Ferraz aprendeu a gostar de coisas boas. E o povo exige. E tá certo, é isso. É a democracia. Esse é o nosso papel enquanto representante. Por que você quer ser vereador? Para poder fazer melhor. Certeza. Para dar o melhor de você em favor da municipalidade. E aí é um desafio. Quem está com o poder na mão tem que mostrar que realmente ele é diferente e é capaz. Senão o povo elimina. Você pode ver que ninguém chega a algum lugar à toa, né? O Aparecido Marabras sempre foi essa postura que você está vendo aí. Sempre foi muito ético e muito verdadeiro nas suas palavras, nas suas colocações. Ele sabe que ele está próximo a disputar uma campanha que vai ter como também o adversário o próprio Isidro, pré-candidato a prefeito. E mesmo assim, ele falou que não dá para se esconder um avestruz dentro de uma caixa de sapato. E é verdade, a pessoa tem que ser ética. Não é porque não está junto no mesmo bloco na política que você tem que criticar, tipo assim, o mal a qualquer preço, tá tudo mal, tudo ruim. E o Aparecido Marabras, todas as vezes que a gente para conversar, ele é muito ético nas coisas. Ele fala tudo aquilo que ele acredita de verdade, e é por isso que hoje ele é um dos principais líderes políticos aqui da nossa cidade, pré-candidato a vereador por Ferraz de Vasconcelos. Nós estamos batendo um papo hoje aqui com ele, Aparecido Marabras. Eu só não coloquei sua idade aqui, hein, Aparecido? Quantos anos você tem?
49 anos, vou fazer 50 anos agora, dia 20 de dezembro. Tá certo. O Aparecido é casado, pai de 2 filhos. Qual que é o nome dos filhos? Jenny Caroline e Jonathan Simplício. E a sua esposa? Maria Simplício, e agora, né, para enriquecer e ampliar ainda mais a família, né, uma netinha linda, maravilhosa, chamada Valentina. É o xodó, é o amor, é a paixão, assim, inconteste do vovô, né? Tá certo. Maria Simplício é a vereadora, né, a esposa do Aparecido Marabras, que esse ano vai ficar agora cuidando um pouco mais da casa, Aparecido? Eu quero. Ela vai cuidar da pedagogia, que ela é apaixonada pela educação, né? Ela é pedagoga, mestre em psicopedagogia, né? Na PUC, e ela é apaixonada pela educação. Eu acho que a gente tem que fazer aquilo que a gente gosta. A gente percebe, Jairzinho, nas pessoas, nos olhares, no falar, o amor e a paixão por aquilo que as pessoas fazem. Você, por exemplo, é apaixonado por comunicação. Eu sou mesmo. Tá certo? A gente vê em você o sorriso. Tá certo? Vê no seu semblante essa paixão. E assim também eu sou apaixonado pela política. E a minha esposa, ao contrário de mim, é apaixonada pela educação. Por isso, eu volto aos braços do povo, se assim o povo me conduzir novamente. Tá certo. Hoje nós estamos batendo um papo com ele aqui, Aparecido Marabras. Vamos falar um pouquinho do cenário nacional, né? Principalmente do PT. Falamos um pouco do PT aqui no município, da pré-candidatura a prefeito do Célio Santos, que vai vir candidato a prefeito pelo PT aqui. Muita gente não acreditava, falava que era especulação, mas o Aparecido está aqui reafirmando isso. É claro que ainda falta muito tempo, terá as convenções do partido, vai definir ainda, mas tudo indica que pela primeira vez de 20 anos para cá, o PT terá uma candidatura própria a prefeito de Ferraz de Vasconcelos. Falamos aí do prefeito afastado Filó, falamos um pouco do Isidro, que é o atual prefeito há 150 dias, e agora vamos falar um pouquinho da Câmara Municipal, que é onde ele está pleiteando voltar, né? Ele foi vereador por 2 mandatos, o primeiro mandato dele ele ganhou em 2004, assumiu em 2005, e esse ano de 2016 ele está pleiteando aí voltar para a Câmara Municipal de Ferraz. Aparecido, sua avaliação da Câmara? Jairzinho, é assim, como eu sou corporativista e eu respeito muito os nobres pares que ali estão, né, e eu acho que eles foram eleitos legitimamente pelo voto popular, eu acho que eu não me sinto na condição de julgá-los quem são, né, bom, quem são ruins, e eu deixo esse critério muito assim à vontade do povo, né? Eu sei que eu vou ter um desafio pela frente enorme, gigantesco, que é tentar garantir uma vaga na cadeira legislativa no próximo pleito, assim como você também. E aí, eu penso da seguinte maneira: ninguém melhor que o próprio povo para fazer o julgamento do que é bom, do que é ruim. Então, portanto, eu quero aqui me reservar, em respeito ao legislativo, a dizer que os formadores de opiniões, os líderes políticos, que não são poucos que existem na cidade, que merecem total respeito dessa pessoa chamada Aparecido Marabras, que elas possam opinar, que ela pode fomentar suas opiniões e gerar o debate na cidade. E a população vai apoderar-se dessas informações, desses debates, muito salutar, e vai fazer um julgamento. Por quê? Uma vez que eu sou pré-candidato a vereador, e uma vez que eu já tive a rica e a grata oportunidade de ser vereador por 2 mandatos, qualquer coisa que eu falar aqui pode soar como conspiração. Então eu quero deixar que o povo julgue a Casa Legislativa de Ferraz de Vasconcelos. Até porque fica difícil, Jairzinho, fazer um julgamento de quem é melhor, de quem é pior. Sabe por quê? Se você for pegar o critério de vereadores que têm projetos e vereadores que não têm projeto na Casa Legislativa de Ferraz de Vasconcelos, você vai avaliar, tudo bem, quais os vereadores que têm os melhores projetos? Tá, fulano de tal. Mas qual o projeto desse vereador que é funcional, em benefício da população, que é funcional, embora seja um projeto de alta relevância? Qual a funcionalidade desse projeto em benefício da municipalidade? Aí a gente talvez vai se engasgar, porque não vai ter talvez resposta. Porque às vezes o vereador tem projetos bons, eficientes, mas não saem da gaveta. E aí, ao invés de contribuir com a cidade, acaba até de uma certa forma prejudicando, porque você, quando faz um projeto, significa você usar papel. E você acaba, para usar o papel, você acaba cortando árvores para produzir o papel. Então você, no mínimo, acaba criando um impacto ambiental negativo. Então, só vale a pena um projeto ser bom quando, de fato, ele sai da gaveta e vai para a prática, é executado, e a população é beneficiada através da sua funcionalidade. E hoje, infelizmente, projetos do Legislativo acaba que não sendo colocado em prática. Eu fui vereador por 2 mandatos, tive grandes projetos e projetos importantes, mas mesmo que o projeto seja de alta relevância, eu pergunto, qual é a funcionalidade? É culpa do Legislativo? Não, é do Executivo, que muitas vezes não coloca em prática. Tá certo. Não vou pontuar, então, nenhum vereador em específico, Aparecido muito eticamente, falou que não quer comentar, mas vamos falar da instituição. Correto. Sobre a instituição em si.
entre o o ex-prefeito de Ferraz, Jorge Abissanra, esteve aqui, e ele falou uma coisa que eu não esqueço, que ele falou assim, a Câmara, a Prefeitura é uma coisa só, tudo misturado, você não sabe o que é Câmara, você não sabe o que é Prefeitura. E muita gente concordou com ele nesse sentido. Sei que não pode ser a sua opinião, mas a pergunta é, sobre tudo que aconteceu com o afastamento do Filó, que a gente sabe que não foi a Câmara que afastou ele, foi o Ministério Público. Exatamente. Você acredita, Aparecido, de verdade, eu sei que você não, sem passar pano, eu sei que você não precisa fazer isso, mas você acredita que a Câmara poderia ter uma postura diferente do que teve com o Filó? Eu acredito e eu tenho certeza absoluta que a população cobra essa resposta e espera dos vereadores essa resposta, já que o papel fundamental entre alguns, que é legislar projetos específicos que não geram despesa para o município, entre projetos, por exemplo, de representação, que é fundamental ao vereador, tá certo? E de fiscalização do Poder Executivo, então, às vezes, ao meu entender, houve uma prevaricação, quando, na verdade, não se posicionou, né, para mostrar, de fato, se o Filó tinha alguma culpa no cartório ou não. De uma certa forma, gera-se uma certa omissão. Isso o Dr. Jorge, o anterior prefeito, ao qual tenho um respeito enorme por ele e uma admiração profunda, eu quero concordar realmente que, de fato, houve essa morosidade, né? Mas aí eu volto àquilo que eu disse. Ainda que eu pense dessa forma, ainda que o Dr. Jorge Abissanra, ex-prefeito de Ferraz, pense dessa forma, o que vai prevalecer não é o meu pensamento, nem o do Jorge, vai prevalecer o pensamento da população nas urnas. Porque nas urnas é a pessoa que vota, e a urna e Deus. Nunca entre o eleitor e eu e as urnas. Então é uma coisa muito particular. Mas eu tenho certeza, como disse e volto a repetir, o povo está atento aos movimentos. Esse momento que nós estamos vivendo no Brasil foi um movimento para fazer com que as pessoas pudessem discutir não só a religião, não só o esporte, mas também a política. Porque hoje, em qualquer lugar que você vai, Jairzinho, na periferia, no centro, a pessoa mais instruída, a menos instruída, ela quer discutir, ela quer debater política, ela quer dar sua opinião. Eu até acredito agora, nesse momento, que a Câmara vai tomar uma postura e, pelo que eu tô vendo, e assim, a Câmara não é burra também, porque se não fizer isso, vai todo mundo pro vinagre também. Eu acredito que a Câmara, nesse momento, irá tomar uma postura rigorosa referente ao prefeito afastado do Filó, porque, que nem você disse, a população está em cima. Mas ele também foi muito pontual em dizer e claro em dizer que essa postura deveria ter feito antes, né? Teve a prevaricação, que todo mundo sabe, que é tipo esconder o negócio debaixo do tapete. A grosso modo, para você entender, é mais ou menos isso. Mas, que nem o Aparecido disse, que quem vai julgar isso é o povo, que na hora de votar é o povo, a urna e Deus, né? Que vai avaliar aí. Mas eu acredito que esse ano vai ter muita mudança. Tem vereadores bons também, né? Eu não vou aqui também falar que todos são omissos, né? Que eu acredito que não. Tem aqueles lá, uns 2 ou 3. É brincadeira, gente. Eu acho que você aí em casa que vai avaliar. Né? Hoje, no estúdio da TV Cenário, ele que a gente aprende sempre que conversa, falo com ele todas as vezes, né? Toda vez que eu paro para conversar com a Aparecida, a gente aprende um pouco de política, que a pessoa que quer crescer na vida, ela tem que sentar perto de pessoas que têm o que acrescentar na sua vida. E o Aparecido sempre foi assim, um cara muito claro, esclarecido, né? E eu tenho certeza aí que a população vai julgar ele bem, e de políticos assim que Ferraz está precisando cada vez mais. Aparecido Marabraz, antes das considerações finais, né? Gostaria de mais uma vez te agradecer por ter aceito o nosso convite, estar participando aqui, né? Porque não é fácil no momento desse, eu volto a dizer, o PT está enfrentando um momento difícil, e ele que é militante do PT, sempre foi militante do PT na cidade, no país inteiro, está sempre envolvido nas demandas do partido aqui na nossa região. E ele veio aqui, aceitou meu pedido, encontrei com ele na padaria esse dia, Aparecido, quando é que você vai vir aqui na TV? Ele falou, vai ser o dia que você me convidar. Você manda, Jair. O dia que você me convidar, eu venho. Convidei ele, tá aqui hoje, mais uma vez, obrigado. Aparecido, suas considerações finais aí para quem está nos assistindo, okay, né? E manda um recado aí para a população aí, principalmente aqueles que são simpatizantes pelo PT nacional. Qual que é a sua mensagem para essas pessoas? Então, primeiramente, Jairzinho, eu quero agradecer essa rica e grata oportunidade à sua TV Cenário, tá certo? Que sempre enobrece, que enriquece a nossa cidade através das informações. E informações é coisa importante que a gente não pode deixar de buscar, tá certo? E aí eu quero deixar o meu recado para os nossos ouvintes, tá certo?
que, de fato, a política ela é necessária e é importante. Sem ela, nós não vivemos. E que nós temos que se alimentar e buscar essas informações na fonte. Todos os meios de comunicação, seja escrito ou falado, veículos importantes para esclarecer, para informar e dar consciência do que realmente o cenário estamos vivendo. Então eu quero aqui dizer que, de fato, o PT, embora vive momentos difíceis a nível nacional, mas o PT marcou história e vai marcar história. Quem que tá te acompanhando hoje aqui, para quem não... Tem um amigo nosso aqui em comum, né? Mas apresenta ele. É o Carlos, é um parceiro aí em Conteste também, que trabalha bastante na cidade, é muito popular, tá certo? E que vem somar com a gente pra gente construir esse projeto. Porque é um projeto vitorioso, Jairzinho, não se constrói sozinho. Primeiro, a gente conta com o povo. E depois com abnegados companheiros que constroem essa relação política com a sociedade. Então aqui é o nosso Carlos, um amigo que realmente está acompanhando a gente aí nos trabalhos e com certeza a gente vai fazer de tudo e um pouco mais para a gente ser bem sucedido. Tá certo. Você em casa também, que é um pré-candidato a vereador, vem para cá, liga no 4674-2593, aqui você tem espaço. E se você também é um músico, um artista, quer mostrar o seu talento, liga no 4674-2593 e aqui você tem o espaço. O site é www.tvcenario.com. Por hoje ficamos por aqui. Fique com Deus e até mais.